Diga lá pessoal, tudo bem? Aqui é o Fernando e vocês estão chegando no canal Opinando. Bom, nesse vídeo a gente vai tratar sobre o jogo do Flamengo, Santos 2, Flamengo 3, jogo que foi na Vila Belmiro com os portões fechados, e a gente vai analisar com mais detalhe o que foi essa partida do time rubro-negro. Bom, falando a partir da escalação do Flamengo, o São Paulo escalou o time de maneira diferente, com uma formação diferente do que foi o último jogo, aquela vergonha que o Flamengo protagonizou contra o Bragantino, em que o Flamengo foi surrado pelo time de Bragança Paulista por 4-0. O Sampaoli dessa vez entrou com a escalação, com uma formação diferente, com a linha de 4, com Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas fazendo a linha de 4. No meio campo teve o retorno de Pulgar voltou à titularidade outra vez, com Gerson, Vitor Hugo compondo o meio de campo, e Everton Ribeiro. No ataque ficou o Cebolinha um pouco mais aberto pela esquerda, o Everton Ribeiro caindo mais, fazendo a meia esquerda ali, e o Gabigol retornando, o Gabriel retornando ali no comando de ataque. Bom, o começo de jogo, a síntese do que foi o jogo, foi muito do que o São Paulo prega muito, que é a posse de bola, mas você sente, quando você assiste o jogo do Flamengo, um time muito engessado, um time sem muita fluidez, às vezes demonstra, uma certa preguiça do time do Flamengo. O Flamengo tomou conta da posse de bola, mas era uma posse de bola muito infrutífera, sem produção, às vezes toca de lado para o outro. O time do Santos que vem fragilizado por conta do que aconteceu na última quarta-feira, no último jogo, na Vila Belmiro, no clássico contra o Corinthians. Então era para o Flamengo ter um pouco mais de ímpeto, ainda mais para dar uma resposta um pouco mais positiva, não só na questão de ganhar os 3 pontos, mas também na questão de desempenhar um futebol melhor. Mas o Flamengo não mostrou tanto isso assim. No começo do jogo, o Flamengo tentou buscar mais ações pelo lado esquerdo, onde caía mais ali o Everton Cebolinha. O Gerson também aparecia por aquele setor, junto com o Ayrton Lucas, que avança demais. É um lateral que avança demais, que tem muita ofensividade. O Flamengo tocava ali, mas não entrava na área. O Gabriel também buscava sair pelo lado direito, tentando apoiar ali o lado do Wesley. E o Everton Ribeiro também caía por aquele lado, só que não tinha muitas chances de jogo. Quem assustou ainda primeiramente foi até o Santos, numa bola cruzada pelo lado esquerdo, em que o Mendonça não conseguiu alcançar. O Flamengo abriu o placar ali com o gol do Cebolinha, numa jogada em que acontece um cruzamento na área pelo Fabrício Bruno, a zaga tira mal, a bola sobe, e o Cebolinha, de maneira até bem eficiente, consegue acertar um bom chute e acerta o canto direito do João Paulo, que ainda toca na bola, mas não consegue evitar o gol do Flamengo. O Flamengo abriu o placar e aí começou a trocar passes de um lado para o outro, tentando cadenciar o jogo e tentar não deixar a bola muito com o Santos. Impedir qualquer tipo assim de contra-ataque do Santos, que era uma jogada que o Santos gosta, principalmente para utilizar muito a velocidade dos atacantes. Soteldo de um lado, Mendonça do outro e Marcos Leonardo mais centralizado. Só que o Flamengo, ao invés de tentar buscar mais o ataque, buscar mais criação de jogadas para poder ampliar o placar, aproveitando o Santos que estava jogando bem mal, não estava marcando tão bem. O Flamengo não teve esse ímpeto, teve até preguiça de certa forma. Isso para o torcedor rubro-negro é muito chato, é um futebol muito desagradável e torra a paciência do torcedor, isso é de fato. E torrou mais ainda quando o Flamengo tomou o empate de maneira estúpida. O Flamengo tinha um lateral a favor, só que o Ayrton Lucas perde a bola, a posse de bola no campo defensivo do Santos. O Flamengo estava no ataque e o Ayrton Lucas perde a posse de bola e o Santos acaba construindo um ataque. E aí a bola é lançada pelo lado esquerdo do ataque do Santos.
O Wesley, em vez de interceptar a bola, deixa a bola passar, não consegue cortar, isso de maneira bem estranha. A bola sobra pro Soteldo, que parte para cima do lateral do Flamengo. Ele vê a entrada do Medoça pelas costas do Léo Pereira, que aí o Soteldo enfia a bola pro Medoça e o Medoça acaba fazendo o gol de empate. O Medoça é totalmente livre, um gol estúpido, pelo caso que o Flamengo estava com o jogo em tese controlado, podendo até fazer um placar maior, fazer um 2-0, só que o Flamengo não, o Flamengo só trocava passes, perdeu a bola e aí o Santos conseguiu o empate. E o jogo terminou assim no primeiro tempo, 1-1 no placar. O segundo tempo começou e o Flamengo conseguiu fazer o seu gol rapidamente, o 2-1 aos 4 minutos. O Gerson pelo lado esquerdo, dá bom cruzamento na área. E o Everton Ribeiro até baixinho, o Everton Ribeiro consegue um bom cabeceia no canto esquerdo do João Paulo, que não pôde fazer nada, ficou estático e sem reação. Isso parecia que seria o gol de, opa, vamos tranquilizar o jogo, mas não, o Flamengo não gosta de tranquilidade, gosta de fazer o torcedor sofrer, né? Acho que o time tem sido assim ultimamente. O Santos, 2 minutos depois, empatou a partida em cruzamento na área. Houve uma cabeçada na direção do gol do Matheus Cunha. O Matheus Cunha rebate, ele poderia fazer melhor, poderia ter espalmado um pouco mais para o lado. Ele não espalmou bem, a bola sobrou para o Rodrigo Fernandes e empatou a partida em um jogo que assim não dá para entender a quão desatenção, quão desatenta é o time do Flamengo, negligente em vários momentos, descuidado, desligado, e o Santos acabou por empatar o jogo, né, muito logo em seguida, não deu nem tempo de o Flamengo comemorar o segundo gol. Rapidamente até também, o Flamengo conseguiu fazer o terceiro gol. 6 minutos depois, após o empate do Santos, após o segundo gol do Santos, o Flamengo conseguiu fazer o terceiro gol e mais um passe do Gerson, uma defesa do Santos totalmente destruída ali, totalmente aberta. O Gerson enfia um bom passe para o Bulgar, né, no lado esquerdo da área da grande área do Santos, e bate bem colocado no canto esquerdo do João Paulo, que não conseguiu alcançar a bola. O Flamengo estava dono do jogo, de certa forma. Dono do jogo não por criar inúmeras oportunidades, fazer 4, 5 gols, não. Posse de bola tinha, produção não. E isso com um placar muito curto, de um gol só de diferença, em qualquer jogada aleatória do Santos, uma jogada aérea, um chute despretensioso, poderia fazer o Santos empatar e o Flamengo perder a sua pontuação, perder a chance de ganhar os 3 pontos. Isso não acabou não acontecendo. O Flamengo continuou trocando passes, podia até ter feito o 4º gol, mas acabou não fazendo, não conseguiu criar um último passe, uma jogada um pouco mais trabalhada e sempre de maneira, sabe, muito engessada. Tipo, o Flamengo não tem fluidez, não tinha fluidez no time do Flamengo. Só que o Santos muito fragilizado, mesmo com o Flamengo às vezes exposto, às vezes dando mole pro Santos tentar empatar, o Santos muito fragilizado não conseguiu. E o jogo terminou assim, o Flamengo ganhou, mas parecia que fez muita força para entregar o jogo e não ganhar o jogo. E não vencer a partida, não ganhar os 3 pontos. O Flamengo está na 3ª posição, uma posição muito boa, mas o futebol que o Flamengo pratica não condiz com isso. Porque o Flamengo tem um elenco muito técnico, muito bom, que às vezes uma jogada ou outra, sai o gol do Flamengo, o Flamengo ganha partidas, como foi o jogo de hoje. O Flamengo fez 3 gols, não porque talvez tenha merecido ganhar o jogo, ganhou pela posse de bola, pelo Santos estar muito fragilizado, mas o Flamengo não fez um grande jogo. Foi um jogo que valeu pela vitória, e pelos trechos de jogo, em jogadas em que o Flamengo conseguiu produzir bem, fez os gols, mas o restante do jogo foi muito chato para o torcedor do Flamengo, que vai ver o Flamengo. Isso é muito ruim.
O Flamengo vai ter uma longa série de jogos complicados, vai ter um momento de decisão na quarta-feira. Vai jogar contra o Alves, é totalmente favorito a vencer essa partida. O jogo no Maracanã é só ganhar, é só empatar que já está classificado, mas o Flamengo pode brigar pela primeira posição, o que eu acho muito difícil, porque o Racing vai receber o Nublense em Avejaneda, e creio que o Flamengo deve terminar em segundo lugar. Depois o Flamengo vai ter uns jogos muito encardidos, vai receber o Fortaleza, um time muito bem treinado pelo Vojvoda. Depois vai ter o primeiro jogo da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense, jogo também no Maracanã. E depois sai para enfrentar o Palmeiras lá no Allianz Parque. E depois vai sair para jogar contra o Atlético Paranaense na Baixada, o jogo da volta na Copa do Brasil, contra o Atlético Paranaense. Então, o Flamengo precisa melhorar o seu desempenho, produzir mais, evitar também que o adversário finalize tanto como tem finalizado nos últimos jogos. O Flamengo tem permitido os adversários finalizar em maneira excessiva. Contra o Grêmio foi 25 finalizações, contra o Bragantino foi um número absurdo de 36 finalizações, esse contra o Santos beirou ali os 15 finalizações ali. Então, assim, se a gente fizer um cálculo, são 75 finalizações em 3 jogos, nos últimos 3 jogos, uma média de 25 por jogo. Então, assim, é uma coisa absurda o que o Flamengo tem permitido os adversários atacar, finalizar contra o seu gol. E aí o Flamengo tem finalizado pouco até, menos que seus adversários. Contra o Grêmio finalizou menos, contra o Bragantino nem se fala, e contra o Santos também. Então o Flamengo precisa buscar um equilíbrio, precisa... tudo bem, o Flamengo tem o melhor ataque, é o melhor ataque do Campeonato Brasileiro, só que a defesa é uma das piores. É a 14ª defesa do Campeonato Brasileiro. Então o Flamengo está muito desequilibrado. Permite muitas chances aos seus adversários. Além de marcar... O Flamengo marca muitos gols. Só que permite também que os seus adversários finalizem e façam muitos gols no time rubro-negro. Então isso é um problema que o São Paulo precisa consertar. Além de toda falta de ímpeto dos jogadores, de vontade às vezes de competir. E isso desagrada muito, principalmente ao torcedor que vai ao estádio, comparece lá para assistir a partida e não gosta do que vê. Isso é muito complicado. Então vamos ver como é que vai ser a sequência do Flamengo. Está numa posição boa no Brasileiro, isso é válido, também valeu pela vitória contra o Santos. Era o mínimo que se podia fazer, que é vencer o jogo, porque diante daquele papelão que o Flamengo fez quinta-feira em Bragança Paulista, era o mínimo vencer, ainda mais um adversário que está tão fragilizado como o Santos está. Então, assim, para a sequência, o Flamengo precisa também ganhar o Alcas. É um time muito modesto, muito fraco para o Flamengo ter uma vitória tranquila e daí em diante desempenhar melhor, produzir melhor para a sequência do campeonato, para avançar bem nas competições, tá ok? Gente, essa foi a minha análise sobre Santos 2, Flamengo 3 e como é que vem sendo a situação do Flamengo. E aí, o que vocês acharam? Vocês gostaram do jogo? Deixe o seu like, se vocês gostaram do vídeo também. Deixe o seu like, compartilha, comenta o que vocês acharam e ative o sininho para receber futuros vídeos que vão aparecer aí no canal, tá ok, gente? Muito obrigado mais uma vez pela companhia, um beijo e tchau!